Oi, meu nome é Anthony, eu sou Dino Fanático e no vídeo de hoje eu quero comentar as provas de que os dinossauros, os répteis voadores e os répteis marinhos realmente existiram. Bom, como nós todos sabemos, a prova mais óbvia são os fósseis, né? Porque se não fossem os fósseis, nós praticamente não iríamos saber, porque as únicas outras provas são ovos fossilizados e pegadas fossilizadas de dinossauro. E se não fosse essas pegadas, essas patas, por exemplo, só teriam os fósseis, que a gente conseguiria saber, mas daí a gente não ia saber como é um ovo de dinossauro. Se não tivessem os ovos fossilizados, a gente não saberia como são realmente os ovos de dinossauro. E se não tivessem os fósseis, só teriam os ovos, que provavelmente a gente poderia pensar que fosse de um lagarto grandão, ou até mesmo de uma ave gigantesca, né? O próprio avestruz faz ovos bem grandes. Então, provavelmente algumas pessoas pensariam, né, que seria ovos de alguma ave bem grandona, né? Provavelmente. E as pegadas, as pessoas poderiam pensar que, por exemplo, né, as pegadas de, por exemplo, aqui um terópode, né? Um terópode, a pata dele, ó, é bem parecida com uma de uma galinha, por exemplo, né? Então, provavelmente as pessoas pensariam, por exemplo, provavelmente é uma ave grandona que fez essa pegada, uma ave passada, né, uma ave já extinta, que fez essa pegada. E ela fossilizou com o tempo. E as pegadas de saurópodes, né, eu não tenho no momento aqui nenhum saurópode para mostrar para vocês, mas a pegada de um saurópode, provavelmente ele pensaria que fosse alguma tartaruga gigante, né, porque as tartarugas têm a pata um pouco parecida assim, ou até mesmo um lagarto, né? Que os lagartos têm umas pegadas parecidas até com os dinossauros. Mas, né? Se não fossem os fósseis, nós nunca descobriríamos que os dinossauros, né? Poderiam pensar, tipo, eles poderiam ver a pegada e o ovo fossilizado, relacionar com uma coisa só e poderiam pensar, tipo, uma espécie de um lagarto ou de uma ave gigantesca, vamos dar um nome para esse bicho. Daí eles podiam dar um nome para esse bicho, por exemplo, e teria poucos, né? Porque se não fossem os fósseis, nós não teríamos a infinidade, assim dizendo, né? De espécies de dinossauro. Agora, mudando de assunto, eu quero comentar sobre a extinção desses animais, né? Dos dinossauros. Bom, temos três teorias que eu acredito bastante nas três, né? A primeira, na verdade, nós temos duas, né? Teorias. A primeira é que o meteoro caiu na Terra, né? Caiu na Terra e formou uma fumaça gigantesca no planeta. E o que aconteceu? As plantas não tinham sol, né, para fazer a eles não tinham sol para fazer para se alimentar e tal, né? Porque as plantas se alimentam. Então as plantas morriam. Com as plantas morrendo, os herbívoros, né, como o estiracossauro, não conseguiam se alimentar. Os carnívoros, como o espinossauro, eles não poderiam se alimentar dos herbívoros ou até mesmo dos peixes, né? Porque os peixes, alguns deles comem plantas, né? Ou comem outros peixes. E o espinossauro, não sei se vocês sabem também, ele come bastante peixe, né? A dieta dele, de acordo com os cientistas, era mais peixe do que carne. Mas acho que vocês estão conseguindo me entender, né? E assim morreram os dinossauros, né? Porque sem herbívoros, os carnívoros não podiam comer, né? E os carnívoros também morriam daí. Então foi tudo, por exemplo, seguido assim, né? As plantas começaram a acabar, daí os dinossauros herbívoros começaram a acabar e os carnívoros acabaram, né, também. A única coisa que sobrou pra gente foram fósseis, né? Inclusive tem uma coisa muito interessante que é aquele fóssil de um Velociraptor lutando contra um Protoceratops, acho, se eu não me engano. É uma espécie de Triceratopsídeo, né, eu acho. E se eu não me engano o fóssil é o Velociraptor meio que agarrado assim, né, com o Triceratops mais ou menos assim, né, ó, fóssil mais ou menos, né? Como se eles morreram mais ou menos que assim, parece. Não tenho muita certeza. Esse fóssil é bem interessante, na verdade. Gosto bastante de analisar assim essas coisas, sabe? Mas, bom, era meio que isso que eu queria falar, né? Sobre fósseis de dinossauro. E mais uma coisa, é muito interessante, né? Ver que após 65 milhões de anos, os fósseis continuam intactos, né? É bem interessante isso. E, galera, no próximo vídeo eu vou estar falando sobre os animais cenozoicos e
cenozoicos, né? Que são os mamutes, os tigres dentes de sabre, esses animais grandões que não estão mais vivos, né? Uma pena. Uma pena que eles se extinguiram, né? Eu gostaria tanto assim, sabe, que tivesse alguns animais pré-históricos assim, né? Vivendo no dia de hoje, ia ser tão legal assim, sabe? Tipo, não um Tiranossauro Rex, por exemplo, né? Um Tiranossauro Rex ia ser meio prejudicial, assim, né? Então, era isso que eu queria falar, né, gente? No vídeo de hoje. E muito obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, se inscreve no canal para receber mais notícias sobre dinossauros e ativa o sininho para sempre ficar ligado. E falou, gente!